Olá, hoje nós vamos falar sobre ligação elétrica dos compressores monofásicos. Por que compressores monofásicos? É porque vocês podem pegar câmaras frigoríficas de pequeno porte que utilizam esse tipo de compressores, ou então balcões, né, que se utiliza muito desses compressores. Os compressores monofásicos, geralmente ele vai até 2, 3 HP, né? Então, a forma de ligar motores até meio HP é de um jeito. Acima de meio HP é outro jeito. Então, primeiro, nós vamos falar nesse que é até meio HP, né? Então, um compressor de até meio HP é isso aqui, ó. Então, tem o compressor, o ventilador e o condensador, que a gente chama de unidade condensadora. Dentro dessa caixinha, nós vamos encontrar o que geralmente tem nos compressores de refrigerador, né? Esses compressores são iguais aos compressores de refrigeradores. Então, eu vou ter um protetor térmico e um relé de partida. E, normalmente, em balcões frigoríficos, nós temos o capacitor de partida, tá? É quase certo de encontrar. Bem, vamos entender, então, o protetor térmico, né? Que é isso aqui. Tem por finalidade de ligar o compressor quando ocorre uma sobrecarga. Bem, e o que seria sobrecarga, né? Primeiro eu tenho que entender o que seria uma sobrecarga. Sobre quer dizer acima, né? Carga é o trabalho que o compressor está realizando, né? Que o motor do compressor está realizando. Qual é a carga do motor do compressor? É o acionamento do compressor. Então, quando ocorre alguma anomalia, essa carga pode aumentar. Por exemplo, sujou o condensador. Nós sabemos que quando o condensador está sujo, aumenta a pressão. Ora, se aumenta a pressão, o compressor ele vai ter que fazer mais força para comprimir. Então, se ele está fazendo mais força, significa dizer que ele está em sobrecarga. Está tendo uma sobrecarga para ele, né? Ou então, quando ele já se danificou, ele se prendeu, ele está preso. Então, também é uma sobrecarga, né? Então, toda vez que houver um aumento de corrente elétrica, esse protetor térmico irá desligar o compressor. Por isso, que é importante que o protetor térmico, eu tenho que respeitar. Se o compressor é de 1/4 de HP, eu tenho que usar um protetor térmico de 1/4. Mas não basta ser de 1/4 de HP. Eu tenho que saber se é 220 ou 127. Mas por quê? Não basta saber se é de 1/4? Não. Porque o compressor de 1/4 de 220, ele vai consumir uma corrente elétrica. Se um outro compressor também de 1/4 for ligado em 127 volts, a corrente vai ser praticamente dobro. Então, se eu colocar um protetor térmico de 1/4 de HP, só que para compressor 220, em um compressor de 1/4 de HP, porém ligado em 127 volts, ele vai ficar desarmando, mesmo o compressor funcionando bem, né? Então vamos entender como é que ele desarma, como é que ele funciona. Bem, eu tenho aqui um esqueminha onde eu tenho um relé, que é o PTC, e nesse aqui é um relé de arranque magnético. A gente vai falar mais à frente um pouquinho. Esse aqui é um protetor interno do compressor. Então, eu posso ter compressores que têm esse protetor aqui. Observa que ele está depois dos terminais. Isso aqui seriam os terminais. Então, eu não preciso do protetor externo, que seria esse, né? Mas a grande maioria necessita do protetor externo, que é a representação está aqui, ó, antes do terminal. Como é que ele funciona? Bem, ele tem dois contatos. Nesse caso aqui entra alimentação.
E daqui, ó, vai direto ao borne do compressor. Geralmente ao borne comum, tá? Por quê? Porque ele, no comum, ele está protegendo os dois aqui. E como é que ele funciona? Ele possui uma lâmina, vou ampliar aqui para a gente ver. Ele possui uma placa bimetálica, uma lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica? É uma lâmina composta por dois metais que estão presos, soldados, um sobre o outro. Então, o que acontece com uma lâmina bimetálica quando ela é aquecida? Ela se curva, né? Toda lâmina bimetálica, quando aquecida, ela se curva. Bem, além da lâmina, a gente tem aqui uma resistência, né? Que na realidade é um resistor. Por onde a corrente que está indo para o compressor passa por esse resistor. Se houver uma sobrecarga, vai ter um aumento de corrente. E nós já estudamos que quando eu tenho aumento de corrente, eu tenho aumento de temperatura, efeito Joule. Lembra que eu falei que a gente ia utilizar esse conceito para entendermos o funcionamento de componentes elétricos? Esse aqui é um deles. Então, aumentou a corrente, aumentou a temperatura. O que vai acontecer com a lâmina? Ela vai se curvar. Quando essa lâmina está fria, o contato está fechado aqui, ó. Então, a energia que eu colocar aqui, ó, ela vai passar pelo contato e vai sair aqui. Então, ó, vai entrar aqui e sair aqui. Quando ocorre uma sobrecarga e essa lâmina se curva, ó, aqui ela está curvada, essa aqui é a lâmina. Então, o contato abriu, ó. Então, a energia que eu tinha colocado aqui, ela vai ficar parada aqui, ó. Não vai passar para cá. Aí vai desligar o compressor. É lógico que ao desligar o compressor, não vai circular mais corrente elétrica, então essa resistência vai esfriar, a lâmina bimetálica vai se resfriar e ela volta a fechar e volta a ligar. Esse talvez seja uma das desvantagens desse protetor térmico, né? Porque se ninguém perceber, ele vai ficar ligando, desligando o motor direto, né? Que não é uma coisa aconselhável. Então eu tenho dois tipos, né, dois formatos de protetor térmico. Esse e atualmente eu tenho esse formato. Mas o princípio de funcionamento é bem parecido. Esquematicamente, como é que ele aparece? Um resistor e uma curva aqui, que seria a lâmina bimetálica. Esse aqui seria a representação do protetor térmico. Bem, o próximo componente é o relé de partida. Nós temos dois tipos de relé de partida. Primeiro nós vamos falar do amperimétrico ou magnético, né? Por que amperimétrico? Porque ele atua em função da corrente do compressor. Mas também ele pode ser chamado de magnético. Por quê? Porque através da ação do magnetismo é que ele atua. Então vamos entender como é que ele funciona. Ele está aqui. Aqui eu estou com a bobina do compressor, onde eu tenho o comum, o auxiliar e o máximo. Eu vou ampliar aqui para a gente ver melhor. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês que esse relé de partida, eles têm uma bobina. Então, nesse caso aqui, se você reparar, a alimentação vai entrar aqui, ó. Vai passar pela bobina e vai vir para esse borne aqui, que é o marcha. Esse aqui, ó, está indo lá para o marcha. Então, esta bobina está em série com enrolamento marcha. Esse não dá para ver, mas de um lado eu tenho marcha, do outro lado o auxiliar. Essa bobina, ela está ligada em série. Aqui a gente observa isso. Ó, eu tenho essa fase vindo aqui, passando pela bobina e vindo para o marcha.
Aqui eu tenho um contato, que ele está aqui dentro, que é um contato que ele fica aberto, normalmente aberto, tá? Então, o que acontece aqui? Quando eu ligo um motor elétrico, a corrente de partida inicial ela é alta. Bem, ela sendo alta, o que ela vai gerar aqui? Um campo magnético forte. Esse campo magnético forte vai atrair esse contato móvel aqui, que vai se encostar nos contatos fixos. Então, essa linha aqui, ó, essa fase, vai passar pelo contato e vai alimentar quem? O enrolamento auxiliar, o S, estão vendo? Então, nesse instante, eu estou com esses dois funcionando. Ora, assim que o motor começa a girar, a corrente elétrica, que antes era alta, ela cai. O campo magnético, né, a corrente continua circulando aqui, o campo magnético continua existindo. Só que agora, como a corrente caiu, esse campo magnético também não vai ser forte, né? Ele vai diminuir. E eu não vou ter força para manter esse contato suspenso, o contato móvel. Então, o que ele vai fazer? Por gravidade, ele vai descer. E ele, ao descer, ele vai desligar o enrolamento auxiliar. Então, vai ficar ligado somente o enrolamento principal, ou enrolamento marcha, como a gente costuma chamar. É por isso que é muito importante esse tipo de relé, ele sempre vai ter que ser em função do modelo do compressor, em função da capacidade do motor, né? Se é de 1/3, se é de 1/4, 1/6 HP, e da tensão, né? Eu não posso usar qualquer relé em qualquer compressor. Para cada compressor eu tenho o seu relé próprio. E como é que é feito a ligação? O protetor térmico, ele vai no comum, estão vendo aqui, ó? Aqui vai entrar uma linha, e o relé, ele vai ser encaixado entre o auxiliar e o marcha aqui, ó. A alimentação entra aqui, aí eu tenho a bobina, que sai aqui, ó. Esse está ligado aqui, ó. Então, ó, entrou a alimentação, passou pela bobina, saiu aqui, ó. Foi para o marcha, né? Por um. E o outro lado eu tenho o auxiliar. O outro relé que nós temos também, que também é chamado de universal, é o relé de partida térmico ou PTC, que tem por finalidade desligar o enrolamento auxiliar. O outro que nós acabamos de ver tem por finalidade ligar e desligar o enrolamento auxiliar. Vocês estão lembrados? Eu tenho aqui um contato aberto, que assim que eu ligo o compressor, o auxiliar não está ligado. Então, esse relé liga o enrolamento auxiliar e depois desliga. Esse aqui não. Esse aqui, ó, assim que eu ligo, aqui na energia, já vou ligar o enrolamento auxiliar e ele só desliga. Por quê? Porque ele é térmico, né? PTC quer dizer coeficiente de dilatação, de coeficiente de temperatura positivo. Quando eu ligo ele, né, ele está aqui. Se a gente observar, essa linha vem, vai direto no marcha e vai passar por aqui, ó, para chegar no auxiliar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou alimentar aqui, ó, linha 1, né, ou linha 2, que está lá no marcha. Aqui dentro tem uma pastilha, que é um semicondutor, que quando essa pastilha está fria, a resistência dela é muito baixa. Então, a energia que eu colocar de um lado, ela vai passar para o outro. Então, ó, assim que eu ligo, a energia já vai passar para o auxiliar. Só que aí vai começar a circular uma corrente elétrica aqui. Circulando essa corrente elétrica, nós já vimos que ela gera o efeito Joule, né? Aquecimento. Essa pastilha semicondutora, que é um PTC, vai aquecer. E quando ela aquece, a resistência dela aumenta
tanto que não deixa mais a corrente circular daqui para cá. Então, eu desligo o auxiliar. Tá? Aqui temos um videozinho que mostra isso. Esse aqui é muito interessante porque quando vocês pegam um relé desse, eu posso botar a alimentação ou aqui ou aqui. Observa que se eu inverter, se eu não souber quem é o auxiliar e o máximo, eu inverter, eu vou fazer a ligação errada. Aí eu vou queimar. Esse aqui, como eu já falei, ele é chamado de universal. Por quê? Porque ele atende vários compressores. Eu não tenho um para um compressor de 1/6, outro para compressor de 1/4. Não. O mesmo relé, muitas das vezes, atende de compressores de 1/8 a 1/4, tá? Bem, isso aqui é uma animação onde eu tenho aqui o, o PTC, né? Essa pastilha, e aqui eu tenho o magnético, onde eu tenho aqui a bobina e o contato que fica aberto. Quando essa bobina cria um campo magnético forte, atrai essa armadura e esse contato fecha. Quando essa bobina fica com campo magnético fraco, não consegue manter a armadura em cima, ela desce desligando o auxiliar. Aqui, enquanto isso aqui está frio, a energia que eu estou botando desse lado atravessa e vem para cá. Quando começa a circular essa corrente aqui, isso aqui vai aquecer. E ao aquecer, para de passar aqui, ó. A resistência aqui aumenta muito. Então só vai ficar aqui no auxiliar. Então, vamos ver aqui. Ó, a corrente, a temperatura está aumentando, a resistência fica muito alta. O que acontece? A energia deixa de circular aqui. Tá vendo? Desliguei o auxiliar. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo esse aqui. Presta atenção, ó, que quando isso aqui fechar, a energia vai vir para cá, alimentando o comum, e está vindo aqui, ó, alimentando o massa. O motor começa a girar. Só que essa energia, como esse cara está frio, a energia vai passar aqui e vai alimentar o auxiliar. Só que aí isso aqui vai começar a esquentar. Quando ele esquentar, ele deixa de passar aqui. Analisa, vamos ver lá. Ó, temperatura começou a subir até parar. Ok? Bem, agora vamos analisar um pouquinho isso aqui. Ó. Assim que eu ligar, da mesma forma, ó, alimentei o comum, o marcha já está sendo alimentada em série aqui, ó, com a fase 2, e o auxiliar não está sendo alimentado. Ora, se eu não tenho auxiliar, o que vai acontecer? Esse compressor não vai partir. A corrente vai ser alta, muito alta, né? Então, o que acontece? Corrente alta circulando nessa bobina, campo magnético forte. Vai atrair essa armadura para cima e vai fechar o contato. Então, observe que esse contato ele vai jogar esta fase aqui, ó, para esse lado e vai ligar o auxiliar. Aí o compressor vai começar a funcionar. Quando esse compressor começa a funcionar, a corrente elétrica cai. O campo magnético que antes era forte, ele vai diminuir. Não vai conseguir manter essa armadura lá em cima. Então, essa armadura desce, desligando o enrolamento auxiliar. Presta atenção. Ligou. Ó, partiu só quando depois ele abre.
Agora, aqui está circulando 1 ampere. Vamos ver de novo enquanto o auxiliar não parte. Olha só. Cinco amperes. Tá vendo? 5 vezes mais. Só depois que o compressor parte, quando se liga o auxiliar, que a corrente cai. Então, o que acontece? O campo magnético fica fraco e a armadura desce. Ok? Bem, um outro componente também muito utilizado na refrigeração é o capacitor de partida. E ele tem por finalidade auxiliar a partida do compressor. Geralmente, o compressor de partida, também chamado de eletrolítico, estão vendo aqui, ó, eletrolítico, ele tem uma capacitância alta, né? De 100 e pouco, 400 e pouco microfarads. E quando eu utilizo, né? Quando eu preciso, é necessário utilização quando a tensão elétrica é baixa, lá no seu cliente, onde vai ser ligado o equipamento, a tensão normalmente é baixa, é aconselhar botar um capacitor de partida para ele partir com mais facilidade. Ou quando ocorrer dificuldade para a equalização das pressões, que é o nosso caso. Quando a gente está trabalhando com balcão frigorífico, muitas das vezes a equalização não ocorre, principalmente quando tem válvula solenoide. Então, nesse caso, obrigatoriamente, é quase que obrigatório ter um capacitor eletrolítico, né? E quando a gente compra a unidade condensadora, ele já vem, inclusive, de fábrica. Estão lembrados? Assim que nós começamos a aula, eu mostrei lá uma unidade condensadora de um motor com abaixo de meio HP. Ele já vinha com capacitor eletrolítico. Um detalhe, o capacitor de partida, que é o eletrolítico, ele só pode funcionar 3 segundos, é o tempo de funcionamento dele. O relé de partida, ao desligar o enrolamento auxiliar, também desliga o capacitor. Se esse capacitor não for desligado em até 3 segundos, ele aquece demais e ele estoura. Por sorte, aqui não está dando para ver, mas tem um fusívelzinho que ele arrebenta e sai até um vapor aqui, um gás aqui, de um odor muito ruim. Então, quando o relé, muitos dos relés, quando a gente compra, ele vem preparado para não se usar o capacitor. Então, ele vem com um fio que tem interligando aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos analisar aqui. Eu vou jogar energia aqui. Quando eu jogo energia aqui, ela vem, passa pela bobina e já vai sair desse lado aqui, do 1, que está lá no marcha. Aqui, ó, eu tenho contato, e quando o campo magnético é forte, ele vai pegar a energia que está sendo alimentada aqui, ó, e vai jogar para cá. E através desse fio, vai jogar onde? Nesse terminal 3 aqui, que é o auxiliar. O capacitor, ele sempre é ligado entre o marcha e auxiliar. Ou em outras palavras, ele é ligado em série com enrolamento auxiliar, para ele dar uma força na partida do enrolamento auxiliar. Então, o que eu preciso fazer para colocar ele aqui? Eu retiro esse fio, tá vendo aqui, ó, foi retirado? E vou botar o capacitor do terminal 4 ao terminal 3. Então, a energia, quando esse contato fechar, a energia primeiro passa pelo capacitor para depois ir para o auxiliar. Isso faz com que aumente o torque do compressor. Ok? Deixa eu voltar aqui um instantinho, porque um detalhe muito importante também é o seguinte. Todos esses relés magnéticos, eles têm esse fiozinho aqui, né? Então, eu para instalar o capacitor, eu retiro e ponho o capacitor no lugar dele. Vamos ver uns anteriores
anteriores aqui, ó. Esse aqui, eu não tenho condições de ligar capacitor de partida. Tem um que é especial para ligar capacitor de partida. Ué, Wagner, como é que eu sei quando ele é especial? Bem, quando ele é especial, a gente sabe que daqui para cá, ó, eu tenho continuidade. E daqui para cá eu também tenho. E aqui, ó, eu também tenho. Então, se eu medir com ele frio, eu vou encontrar continuidade daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Esse que tem continuidade entre esses 4 terminais não é próprio para ligar capacitor de partida. Para ligar o capacitor de partida, vai ser aqui, é um especial. Esse aqui não dá continuidade com nenhum dos outros 3. E nesse que não dá continuidade com nenhum dos 3, obrigatoriamente eu tenho que ter o capacitor de partida. Porque se eu não tiver o capacitor de partida, eu não vou ter esta fase vindo para o auxiliar. Tá? Então, muita atenção. Se esse terminal aqui não der continuidade com os outros 3, ele só pode ser ligado com o capacitor de partida. E aonde vai esse capacitor de partida? Um lado para aqui, o outro lado aqui. Tá? Voltando aqui, ó, deixa eu ampliar para a gente tentar ver aqui de novo. Ó. Olha aqui o fiozinho que eu falei. Ó. Tá vendo? Então, aqui está o marcha. Aqui está o contato, que quando cria um campo magnético, o contato vai jogar esta fase que está entrando aqui para cá, e através desse fiozinho está vindo para cá, para o 3, que é o auxiliar. Preciso instalar um capacitor. Aonde que eu vou instalar? Primeiro eu tenho que arrancar esse fiozinho aqui, ó. Eu vou botar o capacitor desse ponto para esse ponto aqui. Ok? Bem, já motores a partir de meio HP, 3/4 de HP, 1 HP, 1 HP, ou seja, a partir disso, quando a gente compra a unidade condensadora, já vem com uma caixinha. Eu aqui botei da Eugene, mas pode ser da Tecantos, tem vários, tá? Isso aqui é uma unidade nova, né? Ela vem prontinha para ser instalada aqui, para a gente instalar lá na câmara frigorífica. E o que vem nessa caixinha, Wagner? O que vem nessa caixinha são esses componentes aqui que a gente vai falar em cada um deles, né? Esse aqui, o auxiliar, ele não é desligado. O auxiliar fica ligado. Esse funciona idêntico a compressores de condicionadores de ar, de split, né? Quem trabalha com split sabe muito bem que o auxiliar fica sendo alimentado por um capacitor de fase. Esse aqui é a mesma coisa. Esses compressores acima de meio HP, o meio HP não, acima dele, ele tem a mesma propriedade dos compressores de condicionadores de ar, dos compressores de split. Tá? Eu também posso instalar o capacitor de partida. Então, vamos falar um pouquinho do capacitor de fase. Bem, o capacitor de fase, ele tem a capacitância em microfarad, né? Esse aqui, por exemplo, a capacitância dele é de 60 microfarad. E essa tensão que aparece aqui é a tensão de ruptura. Então, o máximo que ele suporta é 450 volts de corrente alternada, né? AC. Os capacitores de marcha, ou também chamado de fase, eles são projetados para ficarem ligados ao circuito permanentemente, né? Na realidade, ele fica alimentando o enrolamento auxiliar. Sua capacidade é dada em microfarad, né? Que é essa simbologia aqui, ó. E sua principal função é aumentar o fator de potência, tá? Os compressores acima de meio HP necessitam desses componentes.
Então, nesses compressores, o capacitor de fase, ele tem que ser utilizado, né? E se o capacitor de fase estiver ruim, a corrente desse compressor vai subir, ou então, se ele estiver desligado, eu tentar ligar, ele nem vai conseguir ligar, porque eu não vou alimentar o auxiliar. A capacitância deve ser de acordo com o motor do compressor. Gente, é de acordo com o fabricante. Muito cuidado com isso, né? Antigamente, a gente até usava muito, principalmente para condicionadores de ar, um compressor de 3/4 de HP, é o capacitor de tanto. Compressor de 1 HP, é o capacitor de tanto, né? Eu tinha um amigo que ele decorou isso. Então, quando eu queria saber, eu ligava para ele: fulano, um compressor de 1 HP e meio, qual é o capacitor? Ele tanto, né? Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, para o mesmo compressor, para a mesma potência de motor elétrico, um compressor de 1 HP. Varia, às vezes, de fabricante para fabricante a capacitância. Então, muito cuidado. Sigam sempre o que o fabricante recomenda. E como que eu faço a ligação? Né? Se eu for fazer uma ligação direta no motor desse, no compressor desse, eu faço assim, ó. Eu vou jogar a linha 1 direto no comum, né? Passando por um protetor térmico. A linha 2 vem de um lado do capacitor e ao mesmo tempo, ó, vai no marcha, e o outro lado do capacitor vai no auxiliar. Então é assim que eu faço a ligação. Wagner, eu não posso ligar no comum e no auxiliar e fazer aquela pontezinha no comum e no marcha, fazer aquela pontezinha para o auxiliar e depois tirar, que nem eu faço com compressores menores? Não. O compressor pode até partir, mas como eu não estou corrigindo o fator de potência, o que vai acontecer? A corrente vai subir. E ele subindo, vai desarmar e está arriscado eu condenar um compressor bom, mas só porque eu não liguei o capacitor de fase. Tá? Então vamos considerar aqui, como eu tenho L1 e L2, que a tensão daqui para cá é 220. Então, obviamente, esse compressor ele foi feito para trabalhar em 220. Mas uma coisa interessante é que eu vou ter 220 entre o comum e o marcha, entre as fases azul e vermelha. Entre o comum e o auxiliar, azul e amarelo, eu vou encontrar uma tensão sempre superior à tensão da rede, tá? Quanto vai? Não sei, vai depender do motor. Eu posso encontrar aqui 250, 300, vai depender muito do capacitor e do motor. Daqui a pouco você vai entender por que eu chamei essa tensão, né? Que se vocês pegarem o voltímetro e medir daqui para cá, não vão encontrar 220, vão encontrar um valor maior. E se aqui fosse 127? A mesma coisa. Aqui vai ser 127, aqui vai ser 200 e pouco, tá? Então, entre o comum e o auxiliar, com o compressor funcionando, a tensão é maior do que a tensão da rede. Bem, os compressores, mesmo os compressores que tenham o capacitor permanente, eles precisam de um auxílio na partida, né? Devido à equalização lá do sistema. Já vem, inclusive, quando eu compro compressor, já vem com esse que a gente chama de kit de partida. Então, o capacitor eletrolítico, nós já vimos que serve para auxiliar a partida do compressor. E seu tempo de funcionamento não pode ultrapassar a 3 segundos. Então, nós vimos que nos compressores menores, o relézinho, ele desliga, né? Ele abre e desliga o enrolamento auxiliar. Consequentemente, como o capacitor está entre o relé e o enrolamento auxiliar, o relé acaba desligando o capacitor também.
Nesse caso, eu não tenho, o auxiliar fica ligado direto. Então, para ligarmos o capacitor de partida nesse tipo de compressor, necessitamos de um relé voltimétrico, que é esse aqui, ó, né? Esse é o relé voltimétrico. Bem, nós vamos ver como é que ele funciona melhor. Mas vamos ver aqui. Quando, tá vendo aqui, a capacidade diminui um pouco, ó, de 80 a 108 microfarads. Quanto maior for a capacidade do motor, menor é a capacidade do enrolamento do capacitor de partida. Bem, o que a gente entende por esse esquema aqui? Isso aqui é um contato fechado. Então, o que eu jogar aqui vai passar aqui enquanto isso aqui estiver no seu normal, ou seja, desenergizado. Isso aqui representa uma bobina. Então, quando eu jogar uma tensão entre o terminal 2, que é um lado da bobina, e o terminal 5, que é outro lado da bobina, essa bobina vai criar um campo magnético, que é a função de qualquer bobina. É essa, quando eu alimento uma bobina, cria-se um campo magnético e é o que a gente chama de eletroímã. Nós vimos isso também lá em eletrotécnica, estão lembrando? Se vocês tiverem dúvidas ainda, voltem lá na aula de eletrotécnica que vocês vão ver que eu falei que quando eu tenho um condutor e nesse condutor está passando uma corrente elétrica, além da corrente elétrica passando, eu tenho ainda um efeito Joule, né? Esse condutor aquece. Nós acabamos de aproveitar esse fenômeno lá no protetor térmico. E nós temos também aquele efeito do campo magnético. E que quando eu pego esse condutor e dou várias voltas, eu vou aumentando o campo magnético. É o caso da bobina. Né? O que seria a bobina? Nada mais é do que um condutor, um fio, que foi dado diversas voltas. Então, quando eu faço circular uma corrente elétrica nele, ele vai criar um campo magnético, ele vai virar um ímã, o que a gente chama de eletroímã. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse contato aqui abra. Né? E aonde eu encontro esses terminais? Estão aqui, ó. A gente vai ver numa outra foto. Então, tá aqui. Então, ó, vou ligar. Aqui está o protetor, o relé voltímetro. Eu tenho o protetor térmico. Isso aqui seria o ventilador da unidade condensadora. Então, vamos observar a linha 1. A linha 1 veio, entrou aqui no 5, né? Saiu do 5, ó, passou pelo protetor térmico e chegou no comum. Eu sempre costumo dizer o seguinte, pessoal. Nós já estudamos circuito elétrico. E nós sabemos que os aparelhos consumidores, para funcionar, eu preciso que o circuito esteja fechado. Então, eu tenho que ver que vai chegar duas fases, se ele for monofásico, tem que chegar duas fases nos dois lados do consumidor. E no caso aqui, quem seria o consumidor? O compressor e o relé voltímetro também é um consumidor, porque ele tem uma bobina. Então, ó, eu já cheguei com esta fase num lado da bobina do relé voltímetro e também um lado do auxiliar e do enrolamento marcha, tá vendo? Para que esses três consumidores que a gente está vendo aqui funcionem, eu preciso da outra fase. Então, vamos ver a outra fase. A outra fase veio aqui, ó, entrou no 4. Esse 4 aqui é só uma ponte de ligação, não tem ligação nenhuma com o relé. Então, saiu daqui, ó, e foi direto aonde? Ah, no marcha. Então, ó, o marcha já foi ligado. Ao mesmo tempo, se vocês observarem aqui, ó, veio, isso aqui é a simbologia do capacitor permanente, veio no capacitor permanente, né? E também, ó, veio aonde? No capacitor de partida. Nesse tipo de capacitor, é importante ter um resistor de descarregamento, né? Para quando eu desligar isso aqui, esse resistor consumir a carga que tem nesse capacitor.
Seguindo aqui, ó, passando pelo capacitor permanente, o outro lado tem que ir no auxiliar. Então, ó, tá vindo aqui no 2 e indo lá para auxiliar. Então, olha que coisa interessante. Lembra que eu falei que para quê? Ah, não. Estou falando agora. Essa bobina, para energizar, ela precisa de uma tensão superior à tensão de linha. E aonde a gente tem essa tensão superior, que eu acabamos de ver? Entre o comum e o auxiliar, estão vendo? Então, ó, para eu alimentar esta bobina, eu tenho que pegar um lado, que é o 5, no comum, e o 2 no auxiliar, como está aqui, estão vendo? Então, aqui eu tenho o auxiliar, aqui eu tenho o contato fechado. O que está aqui, ó, está passando para o 1. Então, vocês observam que esse capacitor de partida, ele está entre o marcha e o auxiliar. Ou seja, está em paralelo com esse aqui. Está saindo do marcha para auxiliar, como todos os capacitores têm que ser. Quando eu ligar aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o compressor partindo, né? Está chegando a tensão aqui, e depois de alguns segundos, quando ele realmente partir, eu vou ter esse capacitor atuando e esta tensão aqui vai aumentar. Quando essa tensão aumenta, esse relé vai atracar essa bobina, vai criar um campo magnético. O que vai acontecer aqui? Ó, esse contato abre. Esse contato abrindo, o auxiliar deixou de chegar aqui no capacitor. Então, ó, antes que a energia estava vindo para cá no capacitor de partida, indo para o auxiliar, já não está indo mais para o auxiliar. Então, esse capacitor foi desligado. Então, vamos ver aqui, né, aquilo que eu falei. Esse aqui, o esquema está aqui embaixo. Então, o 5 é aqui, ó, que é um lado da bobina. O 2 é o outro lado da bobina, esse aqui, ó. Aqui eu tenho um contato. E a 1 é aqui. Aqui é aquele 4, né? Deixa eu aumentar aqui para, de repente, ficar melhor. Aqui é o 4, ó. Esse aqui é só uma ligação, uma ponte. Não tem ligação nenhuma interna com esse relé, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, as duas fases, né? Uma eu estou botando no número 5 e a outra eu estou botando no número 4. Essa do número 5, eu vou jogar ela lá no comum, passando primeiro pelo protetor térmico. Chegou lá no comum do compressor. Então, observa que esta fase já está num lado dessa bobina e também já está no lado do enrolamento marcha e do enrolamento auxiliar, né? A outra fase, eu vou jogar onde? Eu tenho que jogar lá no marcha. Então, vamos ver. Joguei no capacitor e, ao mesmo tempo, lá no marcha. Ok? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar o auxiliar. Então, ó, o auxiliar, antes de chegar no auxiliar, ele tem que passar primeiro pelo capacitor. Nessa fase vem aqui, ó. Aí eu vou jogar aqui, ó, porque aqui eu tenho como fazer conexão, sem emendar o fio, tá vendo? Então eu joguei para cá. Daqui, ó, vou jogar lá no auxiliar. Pronto, já liguei o auxiliar. Além de eu ligar o auxiliar, eu já liguei também o outro lado dessa bobina, tá vendo? Quando eu alimentar aqui, ó, já vou alimentar o auxiliar, o marcha e essa bobina aqui. Enquanto eu não alimentar, esse contato está fechado. Então, o que eu estou jogando aqui, a tensão que eu estou jogando aqui, ela está passando para aqui. E ela vai para onde? Vai lá para o capacitor de partida. Porque esse capacitor de partida ele tem que estar ligado com o auxiliar. E está aqui, ó, através desse fio preto. Tudo que é preto aqui é auxiliar, tá vendo? E o outro lado vai para onde? O outro lado vai para o marcha.
Esse capacitor ele não tem que ser ligado entre o macho auxiliar. Está aqui, ó. O azul é o macho, o preto é o auxiliar. Pronto, está feita a ligação. Como é que vai acontecer isso? Assim que eu energizar aqui, o compressor começa a funcionar, porque eu já descarreguei o capacitor de partida, inclusive, né, que ele está fechado aqui. Quando ele começa a funcionar, a tensão aqui entre o comum e o auxiliar aumenta, esse campo magnético aqui passa a existir, ele vai e abre esse contato. Ao abrir esse contato, eu cortei a alimentação do capacitor. Então, ó, essa alimentação daqui para cá, ó, está passando pelo contato, deixou de existir. Então, eu já desliguei o capacitor eletrolítico, né? Todo capacitor eletrolítico para esse tipo de compressores tem que ter esse resistor. Por que isso? Porque um capacitor ele fica carregando e descarregando, carregando, descarregando, né? E quem descarrega ele? Normalmente é a bobina lá do motor. Como esse aqui ele é desligado, então ele não está ligado à bobina, ele vai ficar carregado. O que quer dizer isso? Se eu encostar aqui acidentalmente, eu posso tomar um choque muito forte, tá? Muito forte mesmo, pode levar inclusive à morte. Então esse resistor ele está aqui para quê? Para gastar, para consumir a energia que esse capacitor armazenou. Ah, Wagner, e esse aqui? Esse aqui também carrega, ele também fica carregado. Porém, esse aqui, quando vocês observarem, ele vai estar entre o master e o auxiliar direto. Então, quando eu desligo a tensão, o próprio enrolamento acaba descarregando ele. Mas por medida de segurança, nunca ponham a mão aqui, ó, antes de descarregar. E como é que eu faço para descarregar? A maneira correta é eu andar com um resistorzinho desse e encostar aqui. Um resistor de 5K, né? Para retirar essa carga. Ah, vai, se eu não tiver o resistor, aí a gente pode fechar um curto aqui, não é aconselhável, mas é melhor do que eu tomar um choque. Fechar um curto, né? Com uma chave de fenda, um fio, para descarregar. Mas lembrando que normalmente esse capacitor aqui ele é descarregado pelo enrolamento auxiliar. Esse aqui, como ele fica desligado, então tem que ter o resistor. Então a ligação ficaria assim, ó. Linha 1 no 5, ao mesmo tempo, indo para o protetor comum. Linha 2 está aqui no 4, vindo para o capacitor permanente, vindo para o capacitor de partida e indo também para o máximo. Do capacitor permanente, que é o auxiliar, ó, vindo para o 2 e ao mesmo tempo para o auxiliar. E o número 1, que é o contato fechado que liga o auxiliar ao capacitor de partida, está aqui. Então, esse aqui é a representação esquemática do que nós acabamos de verificar. Quando a gente compra o compressor, já vem com essa caixinha. Tá vendo? Aqui na caixinha eu tenho o capacitor eletrolítico, o relé voltmétrico e o capacitor de fase, já próprio para aquele compressor. Aqui eu tenho um esqueminha que eu trouxe para cá. Então, se a gente analisar esse esqueminha, vamos ampliar. Mesma coisa, ó. Isso aqui
PL é uma ponte de ligação apenas. Então, eu tenho L1 entrando no borne C, L2 no borne A. Esse do borne A está saindo fio preto, para indo para onde? Ó, vamos seguir aqui. Vindo aqui para o 5. E ao mesmo tempo, saindo do 5, só que agora azul, alimentando quem? O ventilador, né? Do mesmo L2, está saindo um preto vindo aonde? Do comum do compressor, tá? Então, ó, para o número 5, e do 5 direto para o ventilador, e o outro lado vindo no comum. O ventilador também é monofásico. Então, ele tem... uma coisa, pessoal, quando a gente olha assim, eu não sou obrigado a saber o que quer dizer CT. Aí eu venho aqui na legenda. CT, capacitor de trabalho, que a gente chama de trabalho, eu chamei de fase ou permanente, né? Então, trabalho, fase ou permanente é a mesma coisa. Então, esse é o capacitor desse motor, né? Então, geralmente, eu ligo as duas fases, chego aqui, ó, a outra fase chega através desse capacitor, e aqui esse marrom seria o auxiliar. Então, vamos vir aqui na linha 1. Linha 1, vermelho, vindo para onde? Para o marcha, aqui, R, né? Vindo para o marcha. Ao mesmo tempo, vindo aonde? Vindo aqui, ó. Ah, para aquela ponte, tá vendo? Por que para a ponte? Porque eu tenho que alimentar o capacitor do ventilador e a linha, tá vendo? Ó, isso aqui é a linha, como se fosse o marcha do ventilador. E o auxiliar do ventilador fica do outro lado do capacitor. Então, a ligação desse capacitor é igual ao do compressor. Ele é ligado entre o marcha e o auxiliar. Ele também vai aonde? No capacitor de fase. Estão lembrados que nós fizemos isso? Então, ele entra aqui no capacitor de fase. Ao passar pelo capacitor de fase, ele vai para onde? Ele vai para o 2, para alimentar um lado da bobina do relé voltmetro. E, ao mesmo tempo, vai para onde? Para auxiliar aqui, ó, S ou A. Estão vendo? E também, ó, essa linha 1 está vindo aonde? Está vindo no capacitor de partida, CP. CP, capacitor de partida. Tem até o resistor. Ao passar pelo capacitor de partida, vem aqui, ó, no número 1. Então, a mesma ligação que nós fizemos, a gente consegue vê-la no esquema elétrico do fabricante. Então, é importante a gente ver isso aqui, né? Bem, pessoal, isso é o que nós temos para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato.